Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de Estudos Espíritas, rogando a Deus que encha o nosso dia de paz e de muita saúde também. Hoje, o nosso estudo vai responder à indagação de muita gente. Muitas pessoas já nos perguntaram: Robson, por que eu não lembro de quem eu fui na outra existência e as coisas que eu fiz? E o estudo justamente vai responder sobre essa indagação, que é muito importante, e vamos compreender nesse estudo o quanto Deus é justo e o quanto Deus é bom. Que na realidade Deus nos faz o véu do esquecimento. Então nós reencarnamos porque trazemos ainda alguma luz dentro de nós, mas também ainda trazemos algumas sombras que precisam ser apagadas do nosso procedimento moral e espiritual. Então Deus nos concede, gente, sempre uma oportunidade de recomeço. E um dos mecanismos de que Deus se utiliza para que nós tenhamos realmente um bom recomeço, utilizando bem o nosso livre-arbítrio, esse mecanismo é chamado de véu do esquecimento. Então nós reencarnamos, chegamos no palco da vida para uma nova oportunidade de aprendizado, porque estamos todos aqui na matéria em aprendizado. E com o esquecimento das existências passadas, nós vamos ter uma nova oportunidade de recomeço. Um psiquiatra americano chamado Brian Weiss, ele trabalha muitos anos com a terapia de vidas passadas. E um de seus livros traz um título muito peculiar, muito interessante, chamado Muitas Vidas e Apenas uma Alma. O estudo espírita nos apresenta exatamente isso. Nós, espíritos, somos os grandes viajores do tempo. Nessas idas e vindas reencarnatórias, gente, tudo que a gente faz na existência vai aproveitar na próxima. E assim, sucessivamente, na nossa grande escala evolutiva. Então, as existências que nós temos são absolutamente solidárias. Vamos exercendo uma existência, tudo que se faz nessa existência vai aproveitando para as próximas, até que nós cheguemos a uma condição de não mais precisarmos reencarnar em plano material. Mas é importante também saber pelo nosso estudo que mesmo a gente sofrendo o choque do processo reencarnatório, deixando o mundo espiritual e novamente nos ligando aqui a um corpo físico, todas as lembranças não se apagam completamente. Nós trazemos ainda alguns resquícios da nossa última existência aqui no plano material. Então, é o mesmo espírito que transita em muitas existências, conquistando a cada passo a sua evolução espiritual e intelectual também. Então, vamos compreender um pouco mais esse mecanismo da bondade divina que nos permite, quando reencarnamos, não nos lembrar completamente daquilo que fomos, nem daquilo que executamos, e nesse estudo nós vamos entender que realmente esse mecanismo é o melhor para nós. Então nós vamos aqui buscar alguns conhecimentos do Livro dos Espíritos que dizem o seguinte: quando nós reencarnamos, perdemos a lembrança do nosso passado temporariamente. No tempo em que estivermos aqui na matéria, naturalmente, nós não vamos ter a lembrança das nossas últimas existências. Porém, quando nós retornamos ao mundo espiritual, o nosso passado completamente se descortina para nós. Nós vamos ter de um lance as várias existências que tivemos, vamos compreender o mecanismo da justiça divina, porque vamos ter o entendimento do porquê que às vezes sofremos,
do porquê estivemos em tal ou tal grupo familiar e social. Então, quando nós voltamos ao mundo espiritual, o espírito não perde as suas lembranças. O que está arquivado vai ressumar e o espírito então vai ter posse novamente de todas as suas existências já vividas, que trouxe para dentro de si uma série de experiências. Outra coisa também que é importante dizer, quando nós estamos aqui reencarnados, mesmo que não tenhamos a lembrança daquilo que fomos e do que fizemos, nós trazemos conosco, também por bondade divina, o processo intuitivo. Nós transitamos aqui na matéria com a intuição daquilo que fomos e também com as nossas tendências que vão nos dizer hoje aquilo que nós fomos no ontem. É preciso então nós nos conhecermos um pouco melhor para compreendermos que somos hoje um reflexo muito direto daquilo que nós fomos no ontem. É óbvio que no intervalo entre duas existências, no mundo espiritual, nós também já evoluímos. Então, muitas vezes, desencarnamos com algumas falhas morais, com algumas dificuldades, e antes da gente reencarnar novamente, nós vamos ter um período de aquisições e de aprimoramento. Então, quando reencarnamos, chegamos aqui com o véu do esquecimento, mas já podemos, entre uma existência e outra, já ter realizado alguns progressos no nosso campo moral e espiritual. Pois bem, mas Kardec ainda assim fez um questionamento muito interessante para o nosso estudo, que é a questão 395. Podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? A resposta dos espíritos é: nem sempre, mas é possível sim, no correr da nossa atual existência, nós termos alguns lampejos, algumas lembranças sim, daquilo que nós fomos e daquilo que nós fizemos. Um exemplo é através dos sonhos, não é? Às vezes, através do nosso sono físico, nós deixamos o corpo físico e nos desprendemos. Nesse momento de semi-libertação nossa, do nosso corpo físico, nós temos sim, por vezes, e se houver permissão da espiritualidade superior, nós vamos então ter lembranças daquilo que nós fomos e daquilo que nós realizamos no nosso passado. É muito interessante isso. Estudos bem recentes também têm mostrado outra coisa muito interessante. Muitas crianças, antes de completar seus 7 anos, trazem lembranças muito, absolutamente precisas das suas existências anteriores, normalmente da sua última existência, e trazem dados que se consegue com esses dados provar cientificamente a informação dessas crianças. Quando elas dizem: eu fui tal personagem, eu executei tais coisas, eu tinha um pai assim, eu tinha uma mãe assim, essas crianças trazem dados absolutamente precisos e que os pesquisadores conseguem confrontar com os registros da história e percebem de que essas crianças estão falando fatos reais, verídicos de suas últimas existências. Mas vamos perceber no nosso estudo que isso é um processo de exceção. A regra geral é que todos nós reencarnamos com o véu do esquecimento. E vamos ver nas frases e nas palavras do Evangelho, segundo o Espiritismo, que esse véu do esquecimento é um profundo presente de Deus para todos nós que precisamos saber recomeçar a nossa jornada física aqui na matéria. Veja o que diz o Evangelho. Em vão se pergunta e se objeta que o esquecimento do passado constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu de esquecimento sobre o passado,
É nisso que há vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais atuais. Então, meus amigos, naturalmente, nós reencarnamos no palco terreno junto às pessoas que também conviveram conosco em antigas existências, justamente para que a gente possa, nesse grupo familiar de amigos, de pessoas próximas, nessas idas e vindas reencarnatórias, todo esse grupo em conjunto progredir. Mas nós já tratamos aqui que voltamos para o palco familiar material, cercado de espíritos que nem sempre estão ao nosso lado pelos vínculos da afetividade, do amor, do carinho. Nós vimos aqui nos nossos estudos que reencarnam junto conosco, no nosso grupo, principalmente familiar, espíritos que não são tão afins conosco. Muitas vezes espíritos que lá na nossa última existência tiveram contendas conosco. Então imaginem, no momento em que você está no seu grupo familiar, você lembrar que aquele irmão que está ao seu lado pode ter sido um grande inimigo seu do passado. Como ficaria seu arbítrio para esse recomeço, para esse momento de reconciliação que Deus concede, em que inimigos do passado podem sim virem a reencarnar no mesmo grupo familiar? Se nós tivéssemos a lembrança precisa de quem fomos e do que fizemos, muito dificilmente nessa atual existência nós conseguiríamos dar passos adiante rumo ao nosso progresso espiritual, nos reconciliando e refazendo os amores que nós tivemos de antigas existências. É por isso que os Espíritos dizem assim: para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente aquilo de que nós necessitamos, e isso nos basta, que é a voz da consciência e as tendências instintivas. Então, mesmo que a gente não saiba o que fizemos no nosso passado, as nossas inclinações do hoje, gente, tanto para o bem quanto para os desequilíbrios, nos dizem em que estágio nós deixamos a última existência e estamos voltando para essa. E ainda temos mais, a voz da consciência que na atual existência nos adverte para as vicissitudes do nosso caminho. Então é que nós falamos no início do nosso estudo. Mesmo com choque reencarnatório, nós não esquecemos de tudo, não é? Nós vamos trazendo conosco a voz da consciência, algumas lembranças de nossa última existência, as nossas tendências instintivas, e tudo isso é o nosso patrimônio espiritual que vai fazer valer nessa atual romagem terrena. Então é importante, por isso, que de regra nós reencarnamos esquecendo temporariamente, como dizem os Espíritos, aquilo que fomos. É justamente pela bondade divina que nos oferta nessa existência atual a oportunidade do recomeço. É aquilo que nós sempre estudamos aqui, é o fazer hoje melhor do que nós fizemos ontem. É a nossa oportunidade realmente de redenção, de nos alinharmos novamente com a justiça divina, de crescermos junto com esses espíritos que na atual jornada também vêm com um propósito de melhoria, porque como falávamos lá no início, nós já trazemos uma cota de luz, mas intimamente nós sabemos, pelo grau espiritual que nos encontramos, também trazemos algumas cotas de sombras em nossos procedimentos e que precisamos sim, dia a dia, ir deixando o homem velho e trazendo para nosso arquivo espiritual
o homem novo. Então é passo a passo que nós vamos construindo as nossas virtudes, que nós vamos trazendo para dentro de nós a possibilidade, com esse recomeço, de realizarmos coisas muito boas nessa existência. E aí, gente, quando nós voltarmos ao mundo espiritual, nós vamos ter, como falávamos, uma lembrança mais completa de tudo aquilo que nós já vivemos aqui no palco terreno. Cada momento vivido, cada virtude que adquirimos, como também vamos lembrar dos erros que cometemos, e é justamente aí que nós temos o desejo e pedimos à espiritualidade uma nova oportunidade reencarnatória. Então os Espíritos dizem assim: Deus já nos oferta tudo o que nós precisamos para sermos felizes e para termos uma boa existência desde já. Então é isso que importa, é saber que estamos na nova oportunidade terrena com a possibilidade de, nessa atual existência, sermos muito melhores do que fomos no ontem e amanhã sermos melhores do que estamos sendo hoje. Os Espíritos arrematam dizendo assim: o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea, é o que nós falamos. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono. E aí nós vamos, concluindo o nosso estudo, esse entendimento sobre o véu do esquecimento, com as colocações do Espírito Bezerra de Menezes, que nos serve de reflexão muito profunda. Bezerra diz assim: tornemos simples nossa vida, vivendo-a com naturalidade, pensando com acerto, refletidamente, sempre dirigindo nossos pensamentos para o bem. São os pensamentos que determinam o futuro de cada indivíduo, que poderá ser feliz ou infeliz, com paz ou guerra, conforme a qualidade da semente lançada no curso da existência. Eis porque se faz conveniente selecionar as boas sementes através da reflexão. Então, meus amigos, qual é a advertência de Bezerra de Menezes? Que façamos nessa existência o nosso melhor. Que não é necessário que a gente fique preso às amarras do passado. Que a gente fique pesquisando, prescrutando quem fomos, o que fizemos. Como dizem os Espíritos, por bondade divina, a gente esquece. Mas volto a dizer, todas as encarnações que vivemos são solidárias e o que fazemos nessa, aproveita na próxima, porque hoje, como diz aqui Bezerra de Menezes, os nossos pensamentos e as nossas consequentes ações do hoje vão interferir diretamente na nossa próxima existência. Então é muito importante saber que, por bondade divina, está em nossas mãos a construção das nossas venturas ou também, como diz Bezerra, das nossas tristezas, não é? Cabe a nós, nessa atual existência, nos dedicar pelo melhor. Por tudo aquilo que nós já conhecemos da bondade de Deus, está em nossas mãos vivermos a cada dia melhores. Então, meus irmãos, espero que o estudo tenha nos esclarecido, que nós possamos, assim, então, divulgar esses estudos. Peço a vocês que, se desejarem, se inscrevam no nosso canal, divulguem, façam aqui seus comentários e também, se gostaram do estudo, deixe o seu joinha, não é? O seu like, que isso nos fortalece na plataforma. Que Deus, infinitamente bom e justo, nos ampare e nos assista hoje, agora e para todo sempre. Desejo a todos, então, uma semana muito feliz e até o nosso próximo estudo semanal.